Olá, você está na 8ª temporada da Reconnect. Você conhece a Wicca? Conheça agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Se você perdeu qualquer outro programa, vai aqui no nosso YouTube, só colocar no YouTube Reconnect Brasil. Busca lá, que tem todos os programas na íntegra, sem nenhum corte, não tem edição, tá diferente do que tá na TV, não tem diferença, tá? Então, vai lá, que tem todos os programas. Aqui sempre comigo. Olá, Roberto, olá, Bernardo. Olá, Roberto. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Muito feliz com a 8ª temporada. Interajam com a gente, podem continuar sugerindo programas, que hoje foi um programa que foi sugerido, que a gente vai apresentar para vocês em seguida, logo mais, na sequência da nossa fala, da nossa abertura. Então interajam, sigam a gente, conversem, a gente está aqui para se reconectar com vocês. Estou muito feliz com a 8ª temporada, muitos programas interessantes, mais de não sei quantas horas, não sei quantos falando dos programas. Inclusive esse programa de hoje nós já falamos com o Claudinei Pietro. Abraço, Claudinei. Um abração, Claudinei, sobre o Wicca. Mas acho que foi na pandemia, né? Foi na pandemia, já faz um tempão. Foi Reconnect On, que é a parte que a gente faz. Então a gente falou com o Claudinei Pietro, falamos também com ele a respeito da Mystic Fair, que é a maior feira esotérica do mundo, né? Falamos também com o Frater Goy sobre magia e tudo mais. E aí muitas pessoas perguntaram, pô, Bernardo, vamos gravar outro sobre o Wicca, então tem muita coisa que não falou e tudo mais. Então, poxa, vamos procurar alguém da nossa terra aqui que... Será que essa tem pegada de estúdio? Será que tem o Wicca em Fortaleza? Eu não sabia que tinha. Olha aí. Então, hoje, para falar disso, ele que é sacerdote e elder no clã, vou ver se eu acerto, Arianhold. Acertei? Arianhold. Ele é elder no clã Arianhold, aqui em Fortaleza. A vertente de Wicca, ele é praticante de Wicca há mais de 12 anos. Com a gente hoje, que eu não vou saber o nome de iniciação na Wicca dele, de jeito nenhum ele vai falar aqui pra gente, que é um prazer recebê-lo. Bruno Freire, prazerzão, Bruno, cara, que Seja bacana, muito bem-vindo, Bruno, muito obrigado por estar aqui, aceitar nosso convite, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço também o convite, né? Conhecer vocês, acompanho o trabalho, né? Eu acho muito bacana essa questão do programa como um todo, a importância da reconexão. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu espero realmente conseguir atender aí e uma coisa as dúvidas que é importante pessoal. Também, você que assistir a gente, né, e tal, e agora tá vendo, a gente é mais bonito pessoalmente? Com toda certeza, com toda certeza. Bruno, eu queria começar perguntando como é que foi a tua busca, né? Uhum. Como é que você achou a Wicca? Você é novo, cara. Você tá com quantos anos, Bruno? Pois é, eu tô com 28. Olha aí, 28, cara. Quer dizer, quase a metade da tua vida dedicado ao Wicca, ao estudo da magia, do esoterismo. Sim. E tudo mais. O pequeno Bruno, né? Tinha o quê? Tinha 16 anos? Tinha menos. Um pouquinho menos, né? Então, o Bruno com 15 anos, 14 anos, 16 anos. Enquanto toda criança está preocupada em jogar videogame, né? Soltar pipa, fazer... E você, cara, abriu tua mente, confessa tua abertura de mente. Cara, isso aqui é massa, eu vou estudar isso aqui. Pronto. Como foi isso, Bruno? Cara, foi algo até interessante, porque desde bem pequeno eu sempre tive esse desejo pelo divino. Então eu sempre estive procurando. Eu acho que desde que eu me lembro, essa questão da espiritualidade era interessante para mim. Dentro do que eu conhecia. Sim. Aí vem essa galgada, né, essa jornada que eu acho muito interessante. Que a gente vai chamar na Wicca desse chamado. Eu acho que eu sempre tive o chamado para o sacerdócio. Então, desde muito novo, qual era a religião que era apresentada em casa? Era a Igreja Católica, né? Pelos pais e tal. Não tive pais que eram muito frequentes, né? Mas aí eu já tinha esse interesse. Então, lá vai eu para a igreja. Então, eu mesmo tinha essa autonomia de buscar. Então, fui o básico que a gente tem na nossa terra, né? O catecismo. Frequentei o catecismo e lá virei professor do catecismo. Isso é fantástico, é maravilhoso. Porque o sacerdote de Wicca foi professor de catecismo. E é só o começo, porque
Daí a gente cheguei na Crisma, mas aí, realmente nesse anseio, foi mais ou menos nesse período que eu tive o meu acesso ao primeiro livrinho, revista de Wicca. Na época tinha uma revista, que aqui pro Nordeste também era bem... não era tão comercializado como lá pro Sul, né? São Paulo e tal, onde são as capitais que mais cresceram naquele período. A gente está falando de 2005, 2006. Então eu peguei uma revista, achei interessante esse assunto, essa questão mística. Também, talvez, pela juventude, eu tinha meus 12 anos, 11, 12 anos, já tinha esse interesse na leitura. Então, primeiro teve essa questão da leitura e ler algo que era fantástico, que era interessante. Eu acho que mexe um pouco com aquela imaginação. Poxa, será que isso é real? Será que isso era legal? Aí um assunto vai puxando outro, vai puxando outro, vai puxando outro. E você vai... E eu fui entendendo bastante, abrindo a minha cabeça para aquilo e achando massa. Apesar de que... Aí vem aquela questão. Era uma religião da qual eu me identificava com aquilo que ela passado. Eu não precisava entender que, aceitar que e engolir sem questionar. Que é uma característica que a gente tem das religiões que são mais dominantes. É tipo assim, é assim porque e não questione. Né? Que tem essa questão. Eu, na adolescência, eu lia também muito a Playboy por causa das matérias. Né? Sim. Mas me diz só uma coisa. Não via continuar falando a história. Não, mas só para relação à católica tem a ver. Você teve essa experiência com a Igreja Católica. Eu queria saber se, e você está falando agora, vai passar a falar como é que você encontrou a Wicca, como é que você entrou na Wicca. Mas nesse processo aí, você viu coisas em comum, processos magísticos ou uso de elemento que se tem na Igreja Católica? Com certeza. E não foi uma ótima pergunta? Eu acho que pra mim foi perfeito, sensacional. O Bruno fala isso. Bruno, vamos entrar na cor. Tu nunca pode falar que a pergunta alimenta o Roberto. Mas eu achei interessante, porque realmente isso existe. A gente tem, porque assim, a princípio, quando você fala de religião e mudança de religião, dependendo do nível de abertura que se existe, tem aquele medo que é imenso. Porque será que o que eu estou fazendo está me levando para um caminho negativo, um caminho errado? A gente está falando de uma religião que trabalha com bem e mal muito limpo e seco. Né? A Wicca ela já traz uma outra visão, ela já vai abrindo a tua cabeça para que entre o bem e o mal tem muita coisa. O mundo ele não é só assim, preto no branco. Né? Tem as escalas de cinza nesse meio, que são tão importantes quanto esses dois extremos. E quando você vai se chegando da Wicca, a Wicca é uma religião que ela não é, apesar de ter muitos termos, ela não é uma religião antiga. Ela é uma religião nova. Né? A gente vai começar a ouvir falar da Wicca da forma que conhecemos hoje em dia, de 1950 para cá. Então, nem 100 anos a gente tem ainda. Mas no seu processo de busca pela Wicca aí que você virou, né, um sacerdote Wicca, mas antes foi um discípulo, enfim. Sim. Você encontrou alguma coisa aqui no Nordeste, aqui em Fortaleza da Wicca? Alguém que se reunia já? Como é que funcionava isso na época? Pronto, isso aí foi interessante, porque nessa passagem, né, beleza, eu estou como cristão, conhecimentos cristãos, entendendo do cristianismo, mas aquilo não foi me alimentando mais. No que eu fui me chegando até o Wicca, aquilo foi me abrindo um horizonte de dúvidas, de caraca, como é isso? Como é que como é que faz? Porque existe muito conteúdo em livro. Hoje em dia também, naquela época, ainda estava no começo, mas hoje a gente tem uma vastidão de conteúdo na internet. Naquela época não tinha. Então a necessidade de encontrar pessoas era incrível. E no meu caso, foi bem assim, mágico. Eu me lembro que eu estava numa banca, vendo um livro sobre o Wicca, e simplesmente passou um cara que, ali por onde eu moro, ele era conhecido na época. Ele vendia din-din que era muito famoso por lá. Ele parou, viu ali eu lendo aquela revista, ele se aproximou. Pô, cara, tu acha legal essa leitura? Eu, não, pois eu tô estudando há um tempo. Aí ele... É porque eu sou um praticante, e eu até ajudo outras pessoas que querem conhecer mais e tal. Ele foi o Tiago, e esse cara, ele meio que me auxiliou muito no começo, porque ele me ajudou a sair de dentro dos livros e entender o que era uma conexão com a natureza, o que era essa questão energética, né? O que o livro fala, tipo assim, como é a prática, né? Porque uma coisa é você ler, lógico, outra coisa é vivenciar. Então ele me ajudou a sair de dentro do livro. Ele me ajudou a entender que eu não precisaria. Uma coisa que é muito comum você ver, né? Quando você fala de Wicca, você também fala de magia. Você fala de prática ritualística. Sim. A Wicca é uma religião que ela acredita e admite que acredita na magia. Né? E a gente precisa entender o que isso significa. Mas eu não necessariamente preciso, para ser um praticante, tipo assim, ter um altar, ter X instrumento, ter X elementos, velas X. Não necessariamente. Às vezes só sentar numa grama, sentar perto de uma árvore, você consegue desenvolver uma conexão que é imensa. Então, através do Tiago, eu tive esse primeiro contato.
E através dele eu fiquei sabendo de grupos que se reuniam. Que massa, cara. E isso foi muito interessante, porque existem de tempos em tempos, a gente teve o período da pandemia em que teve até um hiatus. A gente está falando mais de lá atrás, no comecinho era bem difícil, mas já existiam grupos que se formavam no intuito justamente de apresentar-se. Porque a Wicca, ela não é uma religião proselitista. Como assim? Eu não convido pessoas para fazer parte. Geralmente é um chamado pessoal. Você sente interesse e você se aproxima. Então, inclusive, tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. E muito. Mas é interessante ter esses grupos, ter esses encontros, né? Às vezes bem independentes, às vezes pessoas só que estão estudando, marcam encontros, discussão de livros, aí não, a gente lê esse livro, como é que a gente o que a gente entendeu, o que você entendeu e tal. Isso é interessante porque vai apresentando para aqueles que realmente não sabem o que é. Né? E isso para mim foi muito fascinante. E eu passei um período bem assim, internet, livros, até eu conhecer o primeiro grupo em 2012, que foi o clã de Erenhold, que eu conheci aqui em Fortaleza. Eles tinham um trabalho na época, eu vou chamar eles pela época, que agora somos nós. Havia um trabalho na época chamado Antigos Caminhos, que era o quê? Era um encontro mensal, uma vez no mês, era uma tarde inteira, geralmente um domingo, né? Uma tarde inteira em que tinham vários cursos, vários treinamentos, tudo de forma gratuita. Uma coisa também que para mim foi interessante na época, porque quando você procurava o conhecimento, geralmente você tinha que comprar, adquirir livro tal, haviam cursos, né? Você queria fazer um curso queria entender de cristais, ou você comprava o livro ou comprava um curso. Então tinha essas pequenas limitações. Para mim, bem jovem, esse investimento financeiro era um pouco liso. Liso demais. Batendo. Aí quando eu encontrei um grupo que não vendia aquilo, mas doava aquilo, eu já achei interessante, apesar de um ponto que eu também acho muito comum, é aquele pé atrás, vamos se aproximar devagar, quem é esse pessoal. Que é necessário às vezes, né? Extremamente importante até, né? Então vamos ver quem é esse pessoal e tal. Eu fui me aproximando aos poucos, fui pro primeiro evento, dei uma analisada bem legal. Eu me lembro que um dos primeiros contatos que eu tive, eu já li algumas coisas, né? Já entendi essa questão energética, a importância da proteção energética que você faz, nos lugares que você anda, às vezes as pessoas, a gente se aprofunda muito nesse tipo de conhecimento. Aí na época o menino foi pra esse primeiro encontro, desenhando um monte de símbolo mágico aí por baixo da blusa, enfeitiçado pra esse pessoal, não sei quem é. Será que tem vampiro aí no meio? Será que tem? Pois é. Vampiro energético, eu digo. Vampiro energético, justamente. E eu fui bem assim, né, cauteloso, mas eu encontrei um pessoal maravilhoso que aquilo que eles eram apaixonados, eles fazem realmente por paixão. E assim, falava com aquilo com uma forma assim, que era encantadora. Empolgante, né? Muito empolgante. E isso era muito massa. Então, fiquei por ali, passei um tempo, né, participando de eventos, de alguns dos encontros que eram feitos. O clã, ele tinha essa... Ele via como muito importante esse trabalho público de falar sobre, né, de desmistificar muito. Então, o que as pessoas ainda acreditavam, né? O que o mal está envolvido com isso? Porque quando a gente fala de Wicca, a gente está falando também de bruxaria. Mas quando a gente fala de Wicca e fala de bruxaria, tem muito em quem não entende profundamente, ou pelo Sim. menos quem tem uma visão comum da Wicca, uma questão ligada ao feminino, às bruxas. Uhum. A gente fez 2 programas, hoje é o segundo programa que a gente faz, cujo tema é sobre Wicca, e foram com 2 homens. Cadê as mulheres na Wicca? Poxa, tá aí uma coisa interessante, porque... Poxa, como foi ele? Tá aí. Tá aí, cadê? Tô Não, também pensei, porque não achei. existem muitas sacerdotisas. O caminho da Wicca é um caminho que o quê? A Wicca é uma religião... Que eu achei, só uma parede, eu Sim. achei que era só mulher. Que Essa era uma primeira religião impressão, feminina. Na sua Até porque isso é essência muito e na sua forte. necessidade de ser feminina. Eu tenho um livro sobre Wicca que a capa é uma mulher segurando uma espada. Não sei se você não lembro qual é o título desse livro. Então, segurando a espada. Xena, a princesa guerreira. Não, pronto. Então é uma mulher segurando a espada, é um manual da Wicca, não sei o que. Bem, talvez não seja. Para o feminino isso é muito importante, porque a Wicca é uma religião que ela resgata algo que por muitos anos ficou ali adormecido, que é o resgate do sagrado feminino. Na Wicca, ela é uma religião que a nossa divindade a gente vê como uma dualidade. A gente resgata algo que é muito antigo, que os antigos acreditavam que a criação ela aconteceu a partir de uma deusa, não de um deus. Isso por quê? Porque a Wicca ela tem essa conexão com a natureza que é muito forte. A gente observa na natureza a nossa realidade espiritual. Então, na natureza, quem é que nós vemos como a geradora, aquela que dá a vida?
A mulher. Então, se a gente vai remontando aqui origens bem antigas da humanidade, isso era algo muito sagrado, né? Foi passando o tempo, história que a gente já conhece, podemos até comentar um pouco sobre isso, mas aí veio o patriarcado, a questão do homem, ele tem que ser o provedor, ele tem que comandar, então isso foi transportado para o divino. Então, o divino é um homem, para chegar até ele é bem mais difícil, você precisa de um mediador, né? Uma coisa que na Wicca nós não temos E um esse mediador conceito. homem. Um mediador homem, né? Que tem exigências muito específicas, que pega a imagem da mulher e coloca para um escanteio muito forte. Então você Para passa... servir, né? Sim, é uma serviçal. Ela está aqui para o meu serviço, para me ajudar no meu propósito espiritual. E a realidade é que não é bem assim. A força da mulher é imensa. Como liderança, quando cabe a ela, no suporte, quando cabe a ela, e no que ela quiser. A Wicca, ela resgata esse sagrado feminino, e quando a gente vai para o início da Wicca, lá em 1950, com Gerard Gardner, lá na Inglaterra. Nesse período, a bruxaria ainda era contra a lei. Haviam ainda leis que poderiam lhe prender se você fosse um praticante. Aí lá por 1950, essas leis foram abolidas, acabaram com essas leis, o que abriu a brecha para os praticantes na época começarem a se expor, de uma forma bem singela, mas começando. A gente tem aí um dos primeiros livros de bruxaria de Gerard Gardner, que é o Bruxaria Hoje, da qual ele traz com uma visão bem até acadêmica, de certa forma, tentando explicar o que era esse culto das bruxas, né? É só de mulher? Não é. É uma religião, é um culto que tem um intuito de te aproximar com divindades antigas, de você conhecer, de você se conhecer, de evoluir. Mas a Wicca, desculpa, Bruno, Sim. mas a Wicca, ela é uma religião, mas quando Gerard Gardner, ele escreveu suas obras, o intuito dele era que isso virasse uma religião? Tá aí uma pergunta interessante. Uma. Pelo menos uma, né? Vou igualar esse Pelo menos placar. É uma pergunta interessante porque Gardner, o que a gente tem sobre ele, né? Ele é tido como o pai da Wicca, como a conhecemos, mas as mudanças de lá pra cá, eu citei justamente para falar disso, né? Das mudanças que foram acontecendo de lá pra cá. Mudanças por quê? Porque quando a gente fala de Wicca, a gente fala de uma religião, e obviamente toda religião tem seus dogmas, tem aquilo que se você se afasta daquilo, não é o que você está praticando. Um exemplo, como eu citei, é a questão das divindades. A Wicca, ela acredita num deus e numa deusa. Né? Então, a importância de ambos é imensa. Então, não tem como eu dizer que pratica a Wicca se eu me fujo um pouco disso. Mas muitas civilizações antigas também acreditavam em um deus e uma Com deusa, certeza, né? em vários, né? Sim, É uma várias característica. Eu acho que a Wicca, aí com Gardner, né, o ponto. Quando ele conheceu esse culto, o que ele nos traz através das suas obras? Ele conheceu um culto de bruxas, ele conheceu um coven, né, lá em New Forest, se eu salvo engano, e ele foi iniciado dentro desse coven. Por essas práticas. Conhecendo isso, ele era um cara que estudava muito. Então, ele também conhecia... Ele era maçom, ele era da maçonaria. Ele bebeu um pouco da Golden Dawn, que é outra escola iniciática também. Rosa Aleister Cruz. Crowley, né? Pronto, de Crowley. Ele teve suas conversas com Crowley, entendeu? Então, a gente consegue pegar em várias coisas da Wicca, semelhanças com a Telema, por exemplo, que é de Crowley, né? Ele bebeu de muitas fontes, até ele construiu uma coisa ali que nós vamos conhecer hoje em dia como... construir algo ali que a gente vai chamar hoje em dia de a Wicca gardneriana. Porque foi desenvolvida uma tradição de práticas, né? O que é essa tradição? São as práticas que aquele pessoal ali se identificou e dá continuidade. Então ele iniciou uma pessoa, iniciou outra pessoa, e essas pessoas, ao chegarem nos seus níveis iniciáticos, né, foram iniciando outros, até o momento que chegou uma pessoa que diz, pô, legal, mas eu penso um pouco diferente, eu queria sair um pouquinho dessa linha de raciocínio, entrar nessa outra, aí surge outra tradição, e assim foi acontecendo, até que isso na Inglaterra, né, foi chegando nos Estados Unidos. A gente o neoprotestantismo, né? Que foi criando várias igrejas que ninguém sabe a diferença de uma para outra, mas Tipo existem isso. várias, né? Acho que todas as Diferenças e religiões semelhanças, né? Todas as religiões mais firmadas e mais antigas têm, né, linhas, correntes. Linhas e correntes. Tipo, é interessante, né? Até porque a Wicca também ela tem esse caráter iniciático, que é muito importante. Até um certo período, era incomum era incomum você encontrar praticantes que eram solitários. Hoje em dia é mais comum, já teve uma desmistificação em cima disso, mas por quê? Porque como o início era conhecimento passado ao próximo, então tinha esse meio que esse tabu, né? Se eu só conheço por livros, se eu só pratico sozinho o que eu estou fazendo, é
é eficiente, né? Hoje em dia sabemos que sim. Será que vai funcionar, né? Será que vai funcionar? Alguém não está validando o que eu estou fazendo, Pronto. né? Isso é Quem uma é que tá discussão fiscalizando, imensa. né? Quem é que tá tá fiscalizando? É uma coordenando? discussão imensa. E hoje a Wicca, ela é uma... não só a Wicca, como outras práticas, né? Uhum. Ela é uma busca individual e solitária? Isso é possível. Isso é possível. É conversado, né? Porque, por exemplo, eu comecei sozinho. Então, de alguma forma, os deuses chegam até a gente. A gente vai trazer para a Wicca essa conexão muito forte com as divindades, sabe? Com o sagrado masculino, o sagrado feminino. E acreditamos nesse chamado. Acreditamos que a deusa, ela chama a gente para ela. E aí vem justamente essa questão, né? Se só é válido se eu for iniciado por alguém, quem foi que iniciou a primeira pessoa? Né? Então, esse questionamento ele abre justamente isso, que quem faz a iniciação são os próprios deuses. Mas tem os dogmas ali, tem os fundamentos da religião. É aí que está o ponto da importância do ensinamento ser passado. Não é para ter uma pessoa acima de mim, é pelo respeito do conhecimento. Porque quando a gente fala de conhecimento, a gente começa a enxergar a Wicca como também uma religião de mistério. O que é uma religião de mistério? Né? Tem uma diferença que eu acho interessante de comentar do que é mistério e do que é secreto. Secreto é que não pode saber, ninguém sabe, acabou-se. Agora, mistério é diferente, porque é algo que tem que ser descoberto. Aí vem uma característica da Wicca que eu acho sensacional, que a Wicca ela é um caminho de autoconhecimento muito grande. É uma busca espiritual muito grande. A bruxaria é um caminho de busca, de eu me entender demais. Então, quando você se chega até a Wicca, você vai ter ali acesso a conhecimentos, a trabalhos espirituais, a conversas que vão te trazer assim, um autoconhecimento muito forte, até para entender se aquele é realmente o seu caminho ou não. Então, quando o praticante ele chega até a Wicca, por outra pessoa, existe o auxílio de quem já trilhou esse caminho. E ele fica responsável pelo Existe. novato? Como se fosse uma mentoria? É meio que isso. Porque como é que funciona? Você chega até a Wicca, tem um grupo. Por exemplo, eu cheguei ao clã de Ironhold. Ao chegar, tinham ali as pessoas, os iniciados, pessoas que estavam ali só porque se aproximavam, se afinizavam, né, com aquela prática. Porque para ser um Wiccano, para praticar a Wicca, eu não preciso da iniciação. Isso é uma coisa interessante, porque se eu quero celebrar os deuses, se eu quero honrá-los, eu não preciso que alguém me dê essa autorização. Começa por aí. Mas o sacerdócio, é aí que está a iniciação, porque a Wicca é uma religião sacerdotal. Todos os seus membros são sacerdotes. Aí ser sacerdote é que está a importância da iniciação. Mas tem um processo para se tornar sacerdote. Por causa do processo. Porque como é que eu vou fazer parte dessa iniciação? Como é que eu faço uma iniciação? Como é que eu me inicio? Conheci um grupo, me identifiquei com aquela prática e eu vou me ser direcionado para a pessoa que é uma iniciadora, que ela tem essa patente, né, esse nível para poder treinar outra pessoa. Aí eu vou fazer o que a gente chama de pedir uma dedicação. Que é essa dedicação que a gente vai chamar. É um período de treinamento, tá? Que vai ser marcado. Geralmente, ele é marcado que tem que ter pelo menos 1 ano e 1 dia. Daí pra frente pode, menos que isso. Já, até por uma questão de luas. A gente fala de 1 ano e 1 dia, é justamente as 13 luas de 1 ano que a gente tem. Então, é uma vivência de 1 ano dentro da liturgia da Wicca, que como qualquer religião Mas também tem a sua parte liturgia. prática ou é só uma questão de estudo? Você vai pra floresta, passa uma noite lidando com animais. Como é que é isso, praticamente? Na Wicca... Animais, Sim, a Wicca tem a questão da natureza, não tem a natureza? Aí tem que ter animal. Tem Roberto. uma cobra, um jaguaritica, enfim. Pra tentar o contato, né? Lógico. Mas sim, quando a gente fala de Wicca e estudo, o estudo ele traz a prática intrínseca. Porque tem coisas que dá para ser conversada, mas o principal tem que ser vivenciado. E a dedicação é justamente esse período em que isso vai ser colocado ali para o estudante. Tem aquilo que é teórico para ser colocado junto com o que é prático. Deixa eu te perguntar uma coisa que as pessoas podem estar se perguntando agora. Você falou em deuses, deusas e tudo mais. É uma prática demoníaca, é uma prática que tem demônios, é uma prática que mexe com esse tipo de... Agora você responde já, depois do intervalo.
Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Hoje estamos aqui com um sacerdote de Wicca, o Bruno, antes do nosso intervalozinho comercial. Muita gente, nós vivemos numa sociedade, como maioria, ainda é católica, evangélica, né, protestante, né? Então, as pessoas podem estar se perguntando agora, Bruno, o Wicca, algumas pessoas já ouviram falar e tem esse pré-conceito, ou seja, um conceito pré-estabelecido, que é uma coisa do mal, ou que é uma coisa secreta, e muitos que é uma coisa demoníaca, né? Pergunta, é uma coisa demoníaca a Wicca? Não, não é demoníaca. Mas é fácil só falar, né? Vamos explicar. Quando a gente fala da figura do demônio, essa é uma figura cristã. Sim. Então, é tipo assim, é aquilo que eu acredito e eu coloco sobre o outro. Até pra questão do convencimento, né? Se eu quero dizer que o meu caminho único é certo, eu preciso dizer que o outro caminho é errado. Não posso só dizer sempre venha por foi aqui. assim, né? Sempre foi assim. E você tem aí, né? Porque que geralmente as pessoas já ficam com o pé atrás. Principalmente quando a gente fala a palavra bruxaria. É uma palavra que tem séculos e séculos aí de propaganda enganosa sendo investido nisso. Né? Então, pra desmistificar... Mas todo mundo assiste Harry Potter. Todo mundo assiste e ama, né? Todo mundo assiste e ama Harry Potter, né? É aquele negócio, né? O pessoal tem o discurso e tem a prática. Porque quando a gente fala de magia, não tem religião que escape a isso. Pode chamar de outra coisa. Mas o que eu chamo de feitiço ou encantamento, pode ser quando alguém acende uma velhinha para um santo e faz uma oração. E existe diferença entre magia e bruxaria? Não é nem diferença entre a magia e a bruxaria. Quando a gente fala de bruxaria, a gente fala de práticas que envolvem a magia. Né? Porque o que é a magia? Se a gente for pegar assim, um consenso do que isso significa, a magia ela seria eu conseguir moldar a minha realidade de acordo com a minha vontade. Esse é um consenso que você vai física encontrar. Quântica traz à tona, né? Pronto, exatamente. O interessante do próprio estudo da magia, de uma forma, por exemplo, que a Wicca me proporcionou, vou puxar a sardinha aqui para mim, né? A Wicca me proporcionou conhecimentos muito interessantes que vão para várias outras ciências. Então não é uma questão, como eu disse no começo, quando eu fui conhecendo, eu não fui aceitando o que era imposto. Eu fui me identificando, porque eu gosto do estudo como um todo. Eu acho que é uma característica até interessante da maioria dos praticantes. Geralmente são acadêmicos, são pessoas do estudo, são pessoas que têm suas profissões. Até porque são livros que têm... palavras bem difíceis, você tem uma continuidade de estudo. Então, se a pessoa tiver um nível cultural muito razoávelzinho, mediano, eu acho que não acompanha, não. Pois é. Por isso que eu acho interessante o tipo de trabalho público, um trabalho como esse, né? Um acesso à espiritualidade de uma forma que não precise de tanta complicação, que seja mais simples. Porque é simples. Não é tão difícil. Né? É eu entender que existe, na Wicca, né? Eu entender que existe uma divindade que está mais de braços abertos, que ela é mais acessível, que eu não preciso de um mediador para chegar até ela. Eu acho que a Wicca ela tem essa diferença, ela é uma religião imanente. Perfeito. Mas que você falou tem um certo... É um incômodo assim, que eu tenho realmente, porque as religiões elas se propõem a ser algo que impacta na vida das pessoas, mas a maioria das religiões que trabalham diretamente com magia, como você falou, todas trabalham, mas que trabalham pelo menos de forma assumida com magia, parecem ser muito elitistas, né? Você tem que ter acesso aos livros, tem que ser um cara letrado, você tem que ser um cara... Não são baratos não, né? E não são baratos. Então não é para qualquer um. Então qual o sentido? Eu já me peguei muito com esse tipo de questionamento, sabe? Mas depois de ter trilhado esse caminho, tem umas coisas que a gente vai aprendendo. Que tem conhecimentos que não é para todos. Que não é para simplesmente ser jogado na mesa, porque aí ele perde a importância dele, sabe? Na arte marcial, no Kung Fu, eu tive acesso porque meu pai ele é professor de artes marciais. E... Eu sou faixa preta em Kung Fu. Show. Tira dele, Bruno. Não é mentira dele. Ah, poderia ser. Poderia? nem faixa tem no Kung Fu. Mas assim, teve muito ensinamento assim, oriental, que eu me alimentei bastante isso por esse contato que eu tive, né? E tem uma coisa que eu acho interessante, que tem uma frase que diz assim, que o Kung Fu ele é para todos, como uma arte marcial, mas nem todas são pro Kung Fu. Eu achei isso interessante, porque eu consigo passar isso pra Wicca também, no quesito de que os conhecimentos que você vai adquirindo, eu falei do período de dedicação, vamos aprofundar um pouquinho aqui. Quando eu chego até a Wicca, eu vou chegar até uma pessoa que tem esse nível para poder me dedicar, e eu vou marcar aquilo
com rito, né? Quando a gente fala de rituais, a gente fala de coisas que são marcadas. Então, o rito de dedicação ele vai marcar que a partir daquele momento eu vou dedicar-me àquele estudo, a conhecer aquela fé, a entender aquela religião e a me entender, assim como entender os deuses. Então, tem esse treinamento. E nesse período, eu vou me meio que ser exposto, né, a um autoconhecimento muito grande. E esse autoconhecimento, ele também traz ali experiências que são importantes na vida das pessoas. De que, se eu falar para você agora coisas que de um iniciado, por exemplo, para você vão ser vãs. Porque você não tem essa vivência, essa experiência. Sim. Então é como se eu estivesse roubando de você uma coisa que você deveria viver. É o que eu ia falar quando eu citei mistério e segredo. Segredo não pode ser descoberto, agora o mistério tem que ser descoberto. Aí tem momentos da vida que você está preparado para aquele conhecimento e momentos não. Sabe? Mas na prática, o que faz um sacerdote na Wicca? Cara, o sacerdote, aí tem um ponto interessante, porque o sacerdote, ele é o quê? O papel do sacerdote é ser o porta-voz do divino na Terra. Esse é o papel sacerdotal. Logo, a importância do treinamento, logo a importância de eu saber lidar com as pessoas, porque a dedicação, ela vai me apresentar, olha, a Wicca é isso, tem essa parte do estudo da fé, né, da religião, o estudo filosófico, o estudo histórico, né, para eu entender qual é a origem disso, de onde é que vem, o que é a bruxaria. Então a gente estuda muito isso mesmo, historicamente, com livros históricos. A gente não estuda apenas com os materiais que são nossos, do pessoal da nossa fé. A gente tem, como vocês citaram aqui no começo, o Claudinei Prieto, ele dentro do Brasil ele tem vários livros que são referências, principalmente no início e no aprofundamento da religião. Mas a gente também sai um pouco disso, porque a história é história. Então a gente estuda isso, entende. E tem a questão do autoconhecimento. Por quê? Porque a dedicação, ela é o meu início de me relacionar com o divino, com os deuses, com as deusas, e entender qual é a mensagem que eles me trazem, qual é o contato, com qual divindade eu vou me aproximar mais, né? E isso Mas, é uma coisa interessante. Então, assim, no sacerdócio, por exemplo, um padre tem uma função sacerdotal e ele tá para ele vive meio disso, né? Uhum. A função dele, a função social, Sim. profissional é ser padre. Um sacerdote de umbanda, um pastor, ele tem aquela função, pode ter sua vida em paralelo, claro, seus trabalhos, mas ele tem aquela função sacerdotal de atender serviços espirituais. O sacerdócio dentro da Wicca também tem esses serviços. Por exemplo, eu estou precisando abrir meus caminhos, eu vou procurar um sacerdote de Wicca. Existe isso? Pronto, existe. Existe porque, assim, o ponto que eu tô querendo chegar quando eu cito essa relação com os deuses é porque quando eu me coloco como um sacerdote na Wicca, eu me coloco ao serviço dos deuses. Então não é incomum que pessoas vão começando a se aproximar de você porque os deuses vão direcionando. Então, mas se tem eu atendimento. desenvolver... Eu posso fazer um atendimento à população, à comunidade. Não é uma coisa individual, egocêntrica, que é a minha evolução única e exclusiva com Deus. Não, essa parte é extremamente importante. Que é quando eu digo que o Wiccano ele é um sacerdote da sua própria espiritualidade. No quesito de que o meu contato com o sagrado é aqui. É eu e o sagrado. É eu e o divino. É eu e minha deusa. É eu e meu Deus. Só que como eu tenho esse contato, os deuses eles podem direcionar. Olha, você não está a meu serviço? Pois tem uma pessoa que eu estou querendo ajudar nessa área aqui. Essa pessoa se chega até você de mil e uma forma, das formas mais interessantes possíveis. Mas aí você tem que estar preparado e apto para lidar com outra pessoa. Porque o sacerdote ele acaba sendo um psicólogo em muitas situações. Então como é que eu vou conseguir lidar com X problema de pessoas se eu não souber lidar com esses problemas? Mas deixa eu entender a parte que eu estou perguntando, porque realmente eu quero entender. Sim. Eu tô com um problema e eu senti o chamado para buscar o Wicca e cheguei até um sacerdote, cheguei até você, tô com um problema aí, sei lá, de ordem de saúde, de ordem espiritual, tô com depressão e tal. Como é que é feita na prática essa ajuda? Tem banho, tem magia, tem... O que é feito praticamente? Pronto. Quando a gente fala da parte prática, até mágica, assim, da Wicca, a gente não tem muita limitação. Então, todos os conhecimentos que já são comuns, a questão dos banhos, geralmente o Wiccano, dentro desse treinamento, ele vai entender como funcionam esses banhos, como funcionam as ervas, como funcionam os cristais. Quando você fala de terapias holísticas, por exemplo, um sacerdote Wiccano, ele vai ter conhecimentos pelo menos mínimos de várias terapias holísticas. E o que é holístico? É entender que o meu físico, por exemplo, como a saúde que você citou, o meu físico também está conectado com o meu espiritual. Então, não é incomum as pessoas chegarem até a gente e comprar, vou fazer uma cirurgia por X problema, tem como vocês auxiliarem a gente e tal. Geralmente pessoas mais íntimas, né? Familiares, amigos, né? Quando uma pessoa ela conhece das minhas práticas, não é incomum. Cara, eu tô com problema X, tô com tal situação na minha vida financeira não tá muito legal, minha vida de relacionamento
frequência não tá muito legal quando a gente fala de Existe algum de tipo busca, deve né? ter o top 2 aí. Com toda certeza. Financeiro e amor E deve amor. ser Sempre, o né, top em toda 2. religião. toda Mas existe algum religião tipo de top 2. mediunidade? Sim, Que existe. tipo de mediunidade? É necessário, é extremamente para um sacerdote, um bom sacerdote wicano, Uhum. é extremamente necessário ter a sua parte mediúnica bem desenvolvida, seja qual canal for mediúnico, mas é importante isso ou não? A técnica pela técnica, se eu for um bom estudante, eu consigo me desenvolver como um bom sacerdote. Eu acho que vai de caso para caso. Mas, para a pergunta objetiva, auxilia, isso torna uma pessoa... Eu acredito que sim. E que tipo de mediunidade? Eu acho Tem que acredito incorporação, tem visão, tem um contato mais próximo com Intuição, a parte A espiritual? intuição, com certeza. Eu acho que a princípio isso, de básico. Porque todo praticante ele vai desenvolver os dons psíquicos que vão auxiliá-lo na sua jornada. Que vão auxiliá-lo na questão da percepção, de você conseguir entender energias em ambientes, fazer essa leitura em pessoas. Como é que eu vou conseguir fazer diagnósticos magicamente se eu não conseguir ter essa percepção, essa leitura energética das pessoas? Então, entender disso é algo que está ali intrínseco. Incorporação. A Wicca nós não trabalhamos com incorporação. A gente não tem essa prática assim, do incorporar para que outra divindade ou entidade tome conta de mim. Porque na Wicca, a minha autonomia é extremamente importante. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Tem pessoas que chegam na Wicca porque já possuem algum tipo de talento e quer desenvolver esse talento, entender um pouco desse dom. Pessoas que ouvem o além, que sonham com o futuro. Às vezes de uma forma muito assim... pequena, muito simples e procuram para se desenvolver, isso existe muito. Mas também tem pessoas que chegam até a Wicca sem nenhum tipo de talento e desenvolve dentro dos treinamentos, porque é importante, né? Conhecer de oráculos. Todo wicano conhece e lida com oráculos. Aí tem a variedade. Você tem runas, você tem o tarô. Assim, é uma religião que ela tem seus dogmas, tem suas práticas, tem suas literaturas básicas, mas ela também te deixa aberto para ir buscar outras informações. Exatamente. Porque quando eu falo que eu sou sacerdote da minha espiritualidade, possa ter algum momento que uma pessoa, o meu dedicador, por exemplo, ele pode me indicar algo que não, isso aqui não é compatível comigo. Eu, por exemplo, fui iniciado por uma pessoa que ela dominava um oráculo que eu sou apaixonado, mas não é meu forte, que é o chamado Oan. Oan ou Ogan, que são algumas letras druidas, que é utilizado como se fossem as runas. Vamos dizer que, de uma forma bem assim, Sim. Que são as runas druidas, tá? Então, ela dominava de uma forma assim sensacional esse oráculo. Eu estudei esse oráculo, mas não domino, por exemplo, como eu domino o tarô ou as próprias runas. Entende? Então, essa liberdade de como é que eu vou me utilizar das ferramentas à minha disposição para o meu desenvolvimento e para auxiliar outras pessoas, é bem assim. Então não é individualista, mas é individualizada. Tá? Isso. Eu preciso entender no tu que pode eu sou até bom. colocar isso, não é individualista, mas pode te cedo a... Mas é muito engraçado que eu tava conversando com as pessoas que a gente já falou sobre o Wicca. E, cara, mas você já viu traços de Wicca, de magia em outras religiões? Cara, nas religiões afro-brasileiras você tem muitos traços semelhantes a algumas magias. E é engraçado que são coisas de origens totalmente distintas. Diferentes. Né, pra você ver como o universo está tudo conectado, né? Como é que isso aqui na Inglaterra foi surgir aqui numa religião afro-brasileira ou no africana? Como é que isso, né? Então, tudo está conectado, né? Isso é interessante, porque... E não só nas religiões que trabalham com magia, nas que não trabalham, isso também é comum. Eu quero saber, cara, da história da Igreja Católica. Vou lhe dar aqui um exemplo show. Roberto, ele bota ali na fogueira e... Vamos lá, sabe por que ele deixa? Ele sabe que eu sou curioso. Aí ele bota o foguete, ele vai perguntar, ele não vai se aguentar não, daqui para mais tarde ele pergunta. Mas isso é massa, porque a Igreja Católica, vamos pensar, que quando a igreja foi chegando como uma religião na Europa, ela não trouxe muita novidade. Ela trouxe ali a questão de um Salvador, que nasceu de uma virgem, que através dele chegava-se até o divino, que ele morreu, depois ressuscitou. Hoje, como a gente já nasce com essa visão de que é apenas isso, é só dessa forma, dá a impressão que isso é novo, mas para aquela época isso não era, isso era muito comum. As religiões elas terem um Salvador que nasce geralmente, que tem o seu nascimento associado para o final de ano. Existe uma razão de ser para isso, né? Essa questão dessas datas. E existiam outros costumes também. Quando a igreja chegou, ela tinha essa competição, ela não trouxe nada de novo.
para que houvesse essa troca, as pessoas fossem aderindo ao cristianismo daquela época, então eles foram fazendo um secretismo muito forte de que existiam festivais que as populações faziam, porque se a gente for lá para o passado, a gente vai lembrar de uma época que se eu quisesse arroz, eu não tinha como chegar no supermercado e comprar lá pronto, separado para mim. Se eu quisesse o feijão, se eu quisesse uma carnezinha, não tava lá. Era diferente. Eu tinha que plantar e tinha que ser muito bem plantado para ter uma boa colheita para poder suprir a mim, minha família, minha tribo, meu clã, né? A questão da carne também tinha que ter a caça. Então a conexão do ser humano com a natureza era muito forte. E isso fazia com que festivais fossem surgindo. Então existiam festivais no decorrer do ano que criavam essa conexão. E hoje nós ainda temos esses festivais. A gente vai chamar hoje em dia eles de sabás. O que são os sabás? São festivais que marcam as passagens do ano em períodos que o mundo ele está com energia muito forte e que a gente se conecta com essa energia. Um exemplo, a gente teve agora em março um festival que a gente vai chamar de Ostara, que é o equinócio da primavera, que é quando o sol... Aí a gente vem para essa conversa mitológica, astrológica também, né, que envolve muita coisa, que é até legalzinho, que é o quê? Eu entendo que... Legalzinho. Que eu entendo que o sol, como representante do sagrado masculino, ele começa a aquecer a Terra. E a gente vai lembrar que a origem disso é europeia, onde as estações de ano são muito bem definidas. Um pouco diferente aqui da nossa Terra. Né? Isso é um questionamento, né? Como é que funciona aqui? Só que é calor, quintura, sol quente, mormaço, né? As 4 estações. Mas eu acho interessante um detalhe, que isso também traz uns tabus muito grandes para os praticantes que vão começando, que é essa questão, como é que eu celebro o inverno aqui, né? Mas tem um ponto legal, que é o quê? O período da primavera lá é o período que o sol está aquecendo a terra de uma forma que está deixando ela fértil. Então o que as populações fazem? É o período de plantio. É o período que a galera vai plantar as sementes. E tem toda uma mística nisso. Eu vou abençoar aquilo que eu vou plantar para quê? Para que depois eu vá colher. Como é que eu trago isso para minha vida hoje em dia? Então essa reflexão dentro desse rito é imensa. O que é que eu estou plantando na minha vida que eu quero colher? Se eu quero prosperidade, o que é que eu estou plantando? Quando as pessoas chegam até o Wicca, como vocês estavam perguntando, essa pessoa chega com um problema amoroso, tem um envolvimento terapêutico um pouco. Tipo assim, o teu problema é realmente amoroso? Porque geralmente o pessoal faz ou assim, amor próprio. Tem gente que fala assim, eu preciso de fulano na minha vida. Vocês têm como me amarrar nela assim, pra sempre, nunca mais tá? E a Wicca, isso é um pouco assim, estranho. Tem como? Claro que tem. Mas aí eu acho que devido a essa questão sacerdotal, o meu papel é mais dessa orientação. Será que isso é que é o melhor para você? Será que essa tua dependência nessa pessoa, se for o caso, não tem que ser trabalhada porque a tua felicidade não está no outro, está em você? Né? Será que isso aí vai... Então existem esses questionamentos que são interessantes e a gente trabalha muito isso nas pessoas. No último caso, você pode olha, embuste. Isso aí foge, não dá certo. Às vezes é exatamente isso, mas a pessoa ela precisa entender de si, porque eu só falar... É aquela questão do amigo que tá apaixonado, eu dizer, mas isso aí não vai dar certo. Ele vai lá do mesmo jeito. Mas eu acho que tem a forma de você chegar até as pessoas, né? Pro sacerdócio, isso é muito importante. Como é que os deuses vão se comunicar com as pessoas? Eu preciso estar com as minhas ferramentas amoladas. Porque se ao me tornar um sacerdote, eu fiz votos e compromissos. De me dedicar aos deuses, de ser uma ferramenta. A gente tá falando de deuses. Quem são os deuses da Wicca? São todos. No quesito de assim, ó, a gente vai entender da seguinte forma. Quando a gente fala de divindades, a gente vai falar de como é que eu percebo essa energia que é sagrada. Porque o ser humano ele tem essa mania de querer, para ajudar até na assimilação, eu vou transformar a minha divindade de uma forma assim que seja interessante para eu entender, né? Então, que facilite ele é assim, minha compreensão, minha visão, que eu possa ter mais proximidade. Justamente. Se você for ver as divindades dos povos, geralmente eles são de acordo com aquela sociedade. Sim. Se você for ver, por exemplo, os Yorubás, veja como são os orixás. São um reflexo daquela sociedade. Vá lá para os nórdicos antigos, como é que eles são. Os deuses gregos, como é que eles são, que já é uma civilização que já começou a ver essa questão da beleza física e tal. É o arquétipo. Questão do arquétipo, justamente. Que gera identificação, né? Mas aí, se você vai profundo na história das festas e das religiões, você percebe que tem uma deusa lá na Grécia que nasceu do mar, que é filha do deus maior, que tem uma energia do amor muito envolvida, até da sexualidade. Aí ela tem X nome. Mas lá lá na África, por exemplo, tem uma deusa que nasceu do mar, que é filha de um deus maior, que trabalha com a energia do amor, que trabalha com a energia... Mas aí já tem outro nome. O que na Wicca a gente compreende com isso? A gente vai chamar até de Wicca eclética um pouco, porque ela traz essa abertura. Eu entendo que essa divindade é a mesma energia.
mas que por sermos pessoas diferentes, para você se apresentou de uma forma e para mim de outra. Se o meu papel, até como sacerdote, é compreender o divino, isso significa que se eu conhecer por exemplo, essas deusas que eu citei, eu posso citar Afrodite, deusa do amor, para os gregos, posso citar Hathor, deusa do amor, para os egípcios, e eu entender que, se eu entendo de Hathor e de Afrodite, eu estou entendendo mais dessa divindade. Então, quanto mais deusas eu conheço, mais eu conheço da deusa em si. Quanto mais deuses eu conheço, mais eu conheço do Por Deus exemplo, em si. então não tem problema nenhum, por exemplo, ter uma dupla pertence. Então, por exemplo, um cara que se é pastor, ele quer ser sacerdote de Wicca, pode. Um pai de santo quer ser sacerdote de Wicca, pode. Pode ou não pode? Aí chega um ponto. Eu acredito que não. Por quê? Porque quando eu digo isso, que a minha proximidade às divindades de outros panteões, ela é aberta para esse conhecimento, aí vem a questão do dogma da religião. Porque, por exemplo, a Wicca é uma religião de imanência. O que isso significa? Que eu vejo o divino como fazendo parte do que está ao meu redor. Então eu sei que eu sou a deusa, você é a deusa, ele é a deusa, os animais, a natureza, então tudo isso faz parte do sagrado. Logo, eu tenho uma forma diferente de ver, por exemplo, sacrifícios animais. A Wicca não trabalhamos com sacrifícios, mas tem religiões que trabalham. E apesar de às vezes isso ser um tabu, né, você se pega com aquela questão. Eu, mesmo dentro da Wicca, era um pouco assim com sacrifícios de animais em algumas religiões. Até o dia que eu me vi conversando sobre isso num churrasco. Entendeu? Enfim, a hipocrisia. Aí eu peguei e parei, pois é, abre esse entendimento. Aí beleza, eu Então, tenho uma religião... Então na Wicca não tem sacrifício de Não animais. existem sacrifícios, porque a vida ela é sagrada. A vida é reverenciada, entende? E aí eu tenho uma religião que trabalha com sacrifício. Mas aí, por algum Então motivo... não tem um sapinho, uma cobra... Pra matar não, mas tem gente que tem, né? Eu acharia massa ter um sapo, assim, até pelo estereótipo. Não, mas eu digo assim, não tem aquelas magias no inconsciente. Ai, botar o nome da pessoa na boca de um sapo. Não, tem não. Isso na Wicca não tem. Sapo. Unha Não, de tem não. morcego. Tem não, É uma tem magia Dente de cerimonial, ou cobra. seja, para se abrir um trabalho de Wicca existe toda uma cerimônia ou são trabalhos simples do dia a dia, por exemplo? Em situações. Existem ritos que sim, existe uma cerimônia, né? Uma das características da Wicca é que os nossos rituais, eles são feitos dentro do que a gente vai chamar de círculo mágico. Ou círculo Mas tem um sagrado. período, é toda semana, todo mês. Isso vai de praticante para praticante. Porque como tem essa questão do como é que eu me dou com tal prática, isso diferencia um pouco. Tem grupos que se reúnem semanalmente, tem grupos que se reúnem mensalmente, assim, vai de acordo até com a disponibilidade das pessoas. Mas aí eu tô numa prática, vou fazer uma celebração. Essa questão de eu seguir e conhecer os dogmas é importante justamente por isso. Eu conheço uma outra divindade em que na prática daquela divindade tem um sacrifício. Mas eu sou um sacerdote da Wicca. Eu quero me aproximar. Significa que para eu me aproximar com aquela egrégora, aquela energia daquela divindade, eu vou ter que fazer um sacrifício? Não. Eu vou reverenciar aquela divindade dentro dos preceitos wiccanos. Quais são eles, por exemplo? A prática dos ritos wiccanos são feitos dentro de um círculo mágico. O que isso significa? Na Wicca a gente não tem um templo que a gente vai, não tem uma igreja. Qualquer lugar é um templo, porque tudo é a deusa. Porque tudo é sagrado. Então o que eu faço? Você faz o círculo Eu trabalho mágico a energia daquilo. e acessa o teu templo, que é a tua conexão com o divino. Perfeito. Olha, Então, peguei. Aí. O Wiccano, mas chama? o Wiccaniano, né? Wiccaniano. Nato. Aí eu traço esse círculo, pronto. Naquele espaço ali agora ele torna-se sagrado. Então eu convido os deuses, eu convido alguma amizade espiritual, como por exemplo os ancestrais. A Wicca é uma religião de ancestralidade. Então aqueles que vieram antes de mim, eles são importantes. Nós trabalhamos com ancestralidade, né? De buscar esses conhecimentos antigos, de respeitá-los, de lembrá-los sempre que for necessário. Existem ritos que nos lembram. Esse papo é muito rico, porque eu acho que nós quebramos aí vários tabus, eu acho que nós quebramos aí vários E fizemos o que a gente gosta de fazer. pré-estabelecidos. Fomentar a curiosidade, fazer com que as pessoas tenham curiosidade e procurem. Você ficou com algum... Cara, porque eu tô super aguçado para saber mais sobre o Wicca, a gente vai ficar batendo papo aqui depois que as câmeras se apagaram, as luzes se apagarem aqui. Mas você ficou também, como eu, curioso para saber mais sobre o Wicca. Vai sair agora, o Léo Kazuma, nosso editor, vai colocar as redes sociais aqui do Bruno, tá? Então você procura... Tá, ele pode, claro, te indicar livros mais adequados ou grupos mais adequados. Então, se quer saber mais do Wicca, fantástico. Eu fiquei super curioso. Eu fiquei curioso. Com certeza. Pode já fica visitar, mais- Bruno, eu quero visitar, conhecer. Pode, existem celebrações são públicas, abertas às pessoas que querem conhecer, Iremos, saber como vamos, é. Leonardo. Bora, vamos Isso é lá bacana. conhecer. Então, muito obrigado, Bruno. Muitíssimo Eu que obrigado. agradeço. Você é uma pessoa fantástica. Cara, tua energia é maravilhosa, você é Show. muito simpático. Obrigado Obrigado. mesmo.
Valeu, Roberto, nos reconectamos. Nos reconectamos. Mais uma reconexão feita com sucesso. Obrigado a você que nos recebeu na sua casa nesse domingão. Então tenha uma excelente semana e até a nossa próxima reconexão semanal.